Kardec dizia que o Espiritismo se constitui no cristianismo redivivo. E a noção que a gente tem do cristianismo é que era um movimento uniforme, tranquilo, sem briga. Tinha as perseguições dos judeus, tinha as perseguições dos romanos, mas os cristãos estavam todos de acordo. E não é verdade. Tinham brigas homéricas entre os cristãos, naquela época, até o ano presente, do mesmo jeito que hoje entre os espíritos, por questões de interpretação das informações, das revelações do estudo, como tem em todas as religiões. É por isso que a maior parte das religiões, os poucos que estão fazendo a mesma coisa, acaba se tornando dogmática, ortodoxa. Não tem discussão. Isso aqui não dá para provar nada. Ninguém pode provar isso aí. Como é que você vai afirmar? É melhor falar que não. O cara está querendo uma sabedoria. Deus é inteligência suprema. Vocês querem uma coisa mais abstrata que isso? O que é Deus? A inteligência é um atributo de alguém. A inteligência não existe por si só. Ela é um atributo do Espírito. Então, quando Kardec falou, olha, Deus é a inteligência suprema, ele estava dizendo que tem um ser cuja inteligência é maior do que todas as inteligências. Ele falou isso de forma abstrata, por quê? Porque ele não podia dizer quem era essa inteligência. Ele podia dizer que era Javé, sabendo que Javé criou essa carta na forma de Deus. Ele podia dizer que a inteligência suprema era um ser de luz, um espírito extremamente evoluído, porque Deus é espírito, antes de ser inteligência. Fiquem com isso, é o que dá para falar agora. Pois isso tudo certo. Agora, quando a gente vai no cristianismo e traz isso para o presente, a gente encontra essa briga que havia entre os apóstolos. Diante daquilo que Jesus falou. Nós vamos caminhar e vocês vão ver. Nós vimos que no ano 35, Jesus apareceu para o Saulo de Tarso. Antes, Jesus apareceu para os apóstolos durante 40 dias na Galileia. Depois de Saulo de Tarso, a gente não tem aparições de Jesus. No ano 325, o Império Romano tinha tomado conta do mundo, era o único país, eles tinham acabado com a Judéia, era o único país que se revoltava contra o Império Romano, era de Deus. Eles acabaram com a Judéia, a invasão romana no ano 70 destruiu os judeus, eles se espalharam pelo mundo, a ortodoxia judaica invadiu o mundo, né, e se misturou com o helenismo de Paulo, e virou uma pasta disforme. O cristianismo estava condenado a desaparecer pelas discordâncias, pelos problemas, as brigas internas e, sobretudo, porque o império se sobrepunha a tudo quanto era religião. E a religião está fora, tem que trabalhar. Não tem religião. Isso é o império romano. Então, nessa época, Jesus resolve chamar outro personagem da história para ajudá-lo. Tinha um imperador romano, no ano 290 e pouco, lá, que se chamava Constâncio Polo. Imperador romano, eleito pelo Senado romano, quer dizer, imperador oficial. Ele tinha a família dele, de Roma, né? Os palácios romanos, mas ele tinha uma amante, uma mulher, com a qual ele teve um filho, bastardo, né?
imperador Constâncio gostava muito do Constantino. Pois bem, numa dessas batalhas na Gália, na França atual, o Constâncio, pai, foi atingido e estava para morrer. Então ele reuniu os exércitos dele e pediu para os militares todos transformarem o seu filho Constantino em imperador. Detalhe: Constâncio tinha uma família em Roma, poucos filhos, com outra mulher. Mas ali, naquela circunstância, olha, eu quero que vocês morem meu filho como imperador. O exército acatou, adorava o Constantino, era um líder fantástico e todo mundo apoiou. E aí o exército romano volta para Roma sob a liderança de Constantino. Só que Roma, quando soube que Constâncio tinha morrido, o Senado elegeu um outro imperador, Magêncio. Então, quando Constantino, liderando o exército, estava voltando para Roma, já havia uma defesa de Roma para que ele não entrasse. E Constantino, bom, o que eu estou fazendo aqui? Né? Ele não era filho real. É aí que tem essa aparição histórica, muito famosa, muito comentada, do Santo Constantino, porque ele viu Jesus. Ele viu uma cruz, e essa cruz falou com ele: eu sou Jesus. Você entra em Roma porque você vai derrotar as resistências romanas e vai se tornar imperador. E sob esse signo, sob essa cruz, sob essa bandeira, você vai governar. Detalhe: a mãe do Constantino era uma camponesa na região da Sérvia hoje. Era a Helena. Essa mulher Helena, a camponesa, era cristã, seguia o cristianismo e educou o Constantino na religião cristã. Então, detalhe importante: Constantino era cristão, ou filho de uma mãe cristã. Então, quando ele entra em Roma e vê aquela aparição sobre essa bandeira, você vai governar, ele falou: bom, Jesus está me chamando. E ele entra em Roma, tem uma ponte que separa Roma da estrada, ele entrou, lutou contra o exército do Magêncio na ponte Nil, que é famosa, derrotou, o exército caiu tudo na água, morreu, ele atravessou a ponte, entrou como imperador romano em Roma e se torna o imperador Constantino. E o Constantino sabia da bagunça que era o cristianismo. Aquela loucura, os cristãos helenicos, os cristãos judeus, é Javé que é Deus, não, é o Pai Celeste que é Deus, não é Javé. Isso já existia. Essa discussão existia até. Aí o Constantino, imperador, um homem inteligente, esperto, falou: eu vou meter a mão nessa cultura. O que eu vou fazer? Eu vou reunir todos os bispos cristãos, helenicos, judeus, de todos os continentes, dentro de uma sala. Eles vão ter que se virar para me dar uma resposta. Quem é Deus? Então, ele promove, lá na região da Turquia, em Constantinopla, uma cidade sempre perto de Constantinopla, 50 quilômetros dali, Nicéia. Nessa cidade de Nicéia tinha um palácio do imperador. Então, ele reúne toda essa leva de bispos cristãos dentro de uma sala, 700 padres, para discutir esse assunto. Quem é Deus? Obrigado, semanas. Não, cada um tinha uma opinião, todo mundo
para votar, quem ganhou? Satanás. Então Deus só, cara. Bota mais um. Isso tem que ser imposto. E aí então que o Império Romano sanciona a súmula feita pelos padres, Constantino, referendando o credo católico. Quem se lembra? Quem já foi católico? O sabia de cor. O católico sabe de cor. Creio no Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, espirituais e materiais, creio em Jesus, Filho único do Pai, único Filho do Pai, Criador junto com o Pai de todas as coisas, Jesus é Deus também. E creio no Espírito Santo, que criou toda essa bagunça junto com Deus. Então, Pai, Filho e Espírito Santo é uma coisa só. Vai dormir com Frank Sanders. E nós dormimos com esse Frank Sanders 1.700 anos. Creio em Deus, creio na igreja, toda a missa, o tempo todo, todos os padres e todas as igrejas. É o credo, não tem mais discussão, só tem credo. Acabou a discussão. Não tem dois deuses, é um só tem três em um. Pedro não Pedro. Percebe? E a gente ficou 1.700 anos em trevas, sem saber quem estava mandando no mundo. Quando vinha guerra em algum país que vinha guerra, Deus está com eles. Quando o povo perdia uma guerra, Deus, esse povo é ingrato, não serve para Deus. Tudo era Deus. Não dá, não. Ninguém percebia que tinha um Deus querendo que um povo dominasse o outro. E tinha um outro Deus querendo que as coisas fossem diferentes. Isso é bom. Só Kardec, depois, quando veio falar em plano espiritual, da realidade espiritual, da reencarnação, do espírito imortal, é que todo mundo, peraí, tem outra coisa. Será que essa outra coisa tem outro Criador? Ou o cara que criou essa casa aqui, criou lá fora? Quando você vai na Bíblia e estuda a Bíblia do Velho Testamento, em nenhum ponto, em nenhum lugar, em tempo algum, o Javé disse que criou o Espírito. Nunca. Javé criou matéria, né? Criou os animais, viu que era bom. Você sabe que os animais são bons? Quando um animal mata outro, crucifica outro, detona outro, esse animal é bom. Por que Javé criou um animal predador e outro inocente, passivo, que só serve de presa para sustentar o outro? Por que um ser tem que matar o outro para sobreviver? Que criador é esse? Ou o cara fez uma criação errada que não deu certo? Pensa. Sou eu que estou falando. O Alfredo falou que o Criador não presta. Pelo amor de Deus. Pensa. Eu não disse nada. Isso é para vocês refletir nessa colocação que é fato. Quando você vê uma fera atacando o outro, quando você vê que nós, homens, nós seres humanos, temos que comer a carne do animal, do nosso animal, porque a natureza do nosso fisiológica, do nosso corpo físico, que é oriunda da criação de Javé, ela é assim. É a lei do mais forte, é a lei que se impõe sobre o mais fraco. Essa criação não é uma criação perfeita. Não pode ser perfeita. Quem dizia isso? Platão, Sócrates, todos os filósofos diziam isso. O mundo é imperfeito, não pode ser.
quando Jesus voltar. Percebe? Está no credo. Está no credo católico. Creio que Deus Pai, e o seu filho cresceu no credo e voltará no final dos tempos para julgar os que morrem no mundo. Está no credo católico. Que é rezado quanto a igreja, quanto a missa, quanto a volta de Jesus para a profecia. Sou eu que estou falando. Leia o credo. Gente é espírita, mas tem que saber das coisas, gente. Ou a gente só lê Leandro Lins e ali está tudo. O tato, eles tratam essas questões superficialmente, porque também eles não podiam falar isso, nós estamos falando que são doidos, que obra que ninguém vai falar. E outro, decidiu para falar, essa bobagem para ninguém. Isso deles, assim, não tem isso. Aí falaram, bom, esse povo. Eu vou pensando em vocês também. Eu não venho sozinho. Azar de vocês que estão aqui. Essa bobagem toda. Certo? Então leiam o credo. Está lá. A volta de Jesus será no final dos tempos. Que tempo é esse? Que tempo é esse? Aquele tempo que o João falou no Apocalipse. Quando passar todas essas coisas, haverá um juízo final. O que significa isso? Significa o quê? Que a Terra funciona como uma escola. Quando você entra no primeiro ano do mar e começa a estudar, no final do ano tem um exame, não tem? Para saber se pode ir para o segundo ano. Não é assim? E assim por diante? Quer dizer, a nossa vida na Terra é a vida de um estudante numa escola. Cada ciclo de tempo tem um exame. Os que passam vão para frente, vão para a espiritualidade. Os que não passam ficam reclamando. É simples assim. Ou aquilo ou outro dia. Não tem muito segredo. A bateria está acabando. Bom, então com o Constantino começa uma coisa diferente. Né? A política, as leis, são coisas materiais destinadas a promover o progresso. O catolicismo, que foi criado, a religião cristã, que agora é a religião do Império, essa governa a vida espiritual. Se virem com isso. Eu, Constantino, eu sou do governo, eu não me meto nisso. Quem tem que cuidar da religião são os padres. Saiu fora. Hã? Detalhe. O Constantino adorava o ar. Tinha um bispo amigo do ar, que era o Eusébio. E quando o Constantino se deu conta que os padres, que ele havia sancionado o crédito dos padres, queriam só poder, e ele falou, estou fora disso, o que ele fez? Ele se fez batizar por um bispo ariano, para enfesar os padres, porque o que tinha prevalecido no credo era a ortodoxia judaica, de um Deus só todo-poderoso, que manda e obedece, e é obrigado a obedecer. Como prevaleceu a ortodoxia, o Constantino, que era agnóstico, falou, estou fora. E enfesou os padres. Então Constantino funda Constantinopla, lá na Turquia, onde hoje é Istambul, e muda a sede do império para lá, para o horror dos padres. Aí os padres começam a mandar no Ocidente. Aí os padres começam a fazer. Em 610 ele inventa o papado. Aí o papado, depois que Constantino tinha morrido, disseram que Constantino havia outorgado aos padres do Ocidente o direito de nomear os imperadores. Então, quando o Império Romano caiu na mão dos bárbaros, os padres eram os verdadeiros
caíram na clandestinidade, mas continuou. Só que, após a morte do Constantino, os gnósticos, que o Constantino gostava e ajudava, começaram a esconder os manuscritos. Grupos, mosteiros, onde havia um lugar que ninguém ia lá, eles botavam os manuscritos gnósticos lá escondidos, para serem estudados por quem era gnóstico. Tem dois deuses, um deus assim, um deus sabe e tal, papá. Isso era o gnosticismo. Se vocês pegarem a maçonaria, pegarem essas seitas que estão nos bastidores, todas elas são gnósticas. Por isso que elas não aceitam a religião oficial. Mas isso é uma outra questão, uma outra. Bom, o Constantino morreu em 350 e pouco, não lembro agora a data. A partir daí vieram outros imperadores. Esses outros imperadores contemporalizavam o Oriente com o Ocidente, se tornaram muito pares. A parte do Império Romano do Oriente queria reconquistar o Ocidente. Teve um imperador romano, Justiniano, que quis reconquistar os cristãos, pegou e transformou o gnosticismo oriental na religião católica ortodoxa e vai por aí afora. Não vamos entrar nisso porque não interessa. Aí no ano 380, os bispos, os padres romanos do Ocidente, o Império está lá, Constantinopla, o que nós vamos fazer? Nós vamos botar todo o Evangelho numa coisa. Tem muito livro rodando. Para vocês terem uma ideia, tinha 4.000 livros circulando no Império Romano. Uns gnósticos, outros ortodoxos, outros valentinianos, outros saduceus, outros. Era uma babilônia. Aí, nessa época aqui, o Papadano, no Ocidente, os papas é que mandavam, eles se nomeavam os reis. Lembra disso? Depois que o Império Romano cai, em 492, quem mandava eram os padres. Mas nessa época, os padres já sabiam que eles tinham muito poder e tinham mais poder. Então, vamos fazer um livro sagrado, que ninguém mais discute nada. É aqui que surge a Bíblia. No ano 380, vocês estão vendo no tempo como os fatos foram. Não foi Jesus que criou a Bíblia, gente. Não foi Paulo que criou a Bíblia. Não foi. Foi um bando de padres sem vergonha do ano 380. Papadão. Nessa época, tinham os papas gnósticos e tinham os papas ortodoxos, por incrível que pareça. Nessa época, 380. Aí o que o Papa Damaso faz? Olha, gente, não pode ter exceção. A gente vai criar um livro sagrado, que vai ser a Bíblia de todos os católicos, e essa Bíblia não pode ser discutida. Mas os gnósticos estavam lá. Aí, o que eles falam? Vamos fazer uma reunião, então, dos bispos gnósticos com os bispos ortodoxos? Então, convidaram uma reunião na igreja Nossa Senhora das Neves, na Itália. Chegou nessas histórias, não sei se vocês conhecem. Aí o Damaso, olha, vocês bispos gnósticos, que eram minoria, por favor, entrem na igreja primeiro, aquela rasgação de seda, vocês são mais cultos que nós, por favor, podem entrar na frente. Quando os gnósticos entraram dentro da igreja, os ortodoxos trancaram a igreja por fora, fecharam tudo, voltaram tudo na igreja. Sabiam disso? Aconteceu. Mataram todos
dizia que só tinha 4 evangelhos válidos, os outros eram apócrifos. Quer dizer, apócrifo, sabe o que quer dizer apócrifo? Que não é reconhecido oficialmente. Não quer dizer que é falso, mentiroso ou que não é verdadeiro. Apenas quer dizer que nós que estamos no poder não aceitamos. É só isso. Os livros apócrifos são apenas livros que os padres que derrotaram, que massacraram, que mataram os gnósticos adotaram para justificar a ortodoxia deles. É isso que ficou no catolicismo, com a Bíblia. Como não tinha mais ninguém para defender o gnosticismo, ele ficou perdido nas seitas, várias seitas que tiveram aí. Isso é outra palestra, não dá para a gente conversar agora. E o paradoxo cristão que o catolicismo criou foi esse: a alma precisa sofrer para se redimir e alcançar a salvação. Só Jesus salva. O sofrimento salva. E Jesus sofreu. O símbolo ficou sendo da cruz. Eu não queria entrar nisso, porque isso aqui é uma palestra muito profunda, muito séria. A gente vai passar só por alto a questão do Islã, porque ela tem um significado importante. Quando Maomé institui sobre as ordens galácticas, vocês vão me dizer se ele existe ou não, para baixar uma ordem de um embaixo até o outro, existe ou não? Pensa. A questão é essa: cara, existe ou não? Muito bom. O danado botou o Alcorão lá no Maomé. Olha, a lei agora é essa aqui. Se vocês pegarem o Alcorão e lerem o Pentateuco judaico, a mesma coisa. É igualzinho. Só muda. Eu não vou contar a história de judeus e árabes, porque isso é uma palestra. É um negócio louco também. Mas a grande questão do islamismo, no ano 610 para frente, é que o Oriente começa a se tornar uma região muito rica no planeta. Para vocês terem uma ideia, lá pelo ano 1000, na nossa história, as maiores cidades do mundo, as mais ricas cidades do mundo, eram Bagdá, Damasco, Líbano, cidades muçulmanas. E começaram a fazer califatos pelo mundo inteiro, quer dizer, subsidiários. Então o Oriente se tornou extremamente rico, enquanto o Ocidente, na mão dos padres, foi entrando em decadência, miséria, fome, peste, doença, horror em cima de horror. O Ocidente estava em trevas no ano 1000. As únicas coisas boas que tinham até o ano 1000 estavam no Oriente. Sobre os muçulmanos, tomaram Constantinopla, que era a capital do Império Romano, fizeram aquela coisa maravilhosa. Aí os padres, vendo que estavam por baixo, perdidos, o que começaram a fazer? As cruzadas. Vamos saquear os muçulmanos. Vamos tomar Constantinopla, vamos tomar Jerusalém, vamos tomar cidades que o cristianismo perdeu. Outra parece que não cabe aqui, nós só estamos passando. Certo? Com a decadência do catolicismo, o catolicismo, para ganhar dinheiro, fez isso. No Ocidente, a riqueza se tornou fruto do saque, da roubalheira, da exploração das colônias. No Oriente, sob Alá, o progresso era fruto do trabalho, do esforço. E era rico. Os católicos só sabiam saquear. Aí surge na espiritualidade novo movimento. Vamos resgatar o passado. Antes de Jesus, vamos resgatar
resgatar a filosofia da Grécia. O legado de Sócrates, o legado de Platão, é a coisa mais importante que a humanidade já teve. Quando Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, não lembro agora, mas está escrito, ele dizia assim: o precursor do Espiritismo não é Moisés. O precursor do Espiritismo é Sócrates e Platão. Está escrito por Kardec. E esse resgate do classicismo helênico começa aí lá pelo ano 1350, 1400, daí para frente. É aí que começa a surgir, no meio dos católicos no Ocidente, o movimento protestante, lá pelo ano de 1400. O que os protestantes diziam? O reino de Deus precisa ser construído na terra, pelos homens, não é por Deus. Deus não faz aquilo que o homem tem que fazer. Nas nações que se tornaram protestantes, o enriquecimento é pessoal e fruto do trabalho e do empreendedorismo. Preste atenção no que Alemanha, Suíça, Suécia, os países nórdicos em geral, Estados Unidos, todos os países, de maioria protestantes, são países altamente desenvolvidos e ricos. Pegam os países católicos, França, Portugal, Espanha, Brasil e outros bichos, pobre, miserável, porque sempre foram explorados pela cultura católica de saquear os mais fracos, porque essa é a lei de Deus. A lei de Deus é a lei dos mais fortes. Estou errado? Por favor, me corrijam. São fatos. Com os protestantes pragmáticos perceberam que não bastava o trabalho, a economia pessoal, era preciso capital. E quem que tinha capital no mundo? Quem sempre escondeu o dinheiro? Deus. Então os protestantes, sobretudo nos Estados Unidos, se aliaram aos protestantes e construíram as bases da economia moderna, que é o país mais rico do mundo até hoje, ainda, por mais que não queira. Mas é por quê? Porque juntou duas coisas: se aliaram ao meio dessa confusão com os preceitos de que a coisa tem que ser feita pelo homem, e não por Deus. E assim funciona. Quem não pensa assim é sempre mais pobre, porque sempre quer ter o que não merece. Não tem direitos, não tem obrigações. A maioria dos católicos são assim. Deus direitos. E as obrigações? Não, essa a gente saqueia. Muda dos externos. Bom, as ciências na mão dos protestantes e judeus, vocês pegam os prêmios nobres, grandes inventores, grandes descobridores da ciência moderna, a maioria judeu ou americano, 80% ou 90%. Prêmio Nobel, todo judeu e americano. Naquele católicos, o prêmio Nobel brasileiro, espanhol, acho que é literatura, tudo bem. Então, as ciências